Melhor jogador do mundo em 1982, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Paulo Roberto Falcão com a gente mais uma vez aqui na Band News FM para repercutir também a lista do Tite, a lista dos convocados, os 26 nomes que vão ao Catar. Falcão, mais uma vez um grande prazer, obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM, como é que vai? Imagina, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Seleção sempre um momento especial, a convocação, né? Embora eu tenha vivido um período em que a gente, às 6 da tarde, é para escutar no rádio a lista, que era a expectativa lá nos anos 70, né? Hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis, por todos os mecanismos que se tem, mas é muito legal. É muito legal ver a seleção brasileira, ver a lista do Tite. Não teve, assim, talvez, nenhuma grande novidade, não se esperava uma grande novidade. Acho que até a convocação do Daniel, pelo menos por mim, era esperado, nas vezes que eu vi o Tite falar. Eu acho que o Daniel é convocado por vários aspectos, não só pelo aspecto tático, pelo aspecto técnico, pela qualidade que ele tem, mas principalmente pela ajuda que ele vai dar no vestiário. Eu acho que o Tite pensou nisso. Acho que nas entrelinhas, às vezes, ele deixava isso. O Daniel é um jogador vencedor, jogador que vai ser importante, principalmente se tiver alguma dificuldade no jogo, porque ganhou muito, né? Sabe o que é ganhar. E isso, certamente, o Tite pensou nisso na hora de convocar, não só pela qualidade do Daniel, que é absurda, né, tecnicamente falando, e também, diante disso, a gente fica também com aquela... As pessoas entendiam que o Militão poderia ser o lateral direito, mas eu acho que com a convocação de 2 laterais, o Militão vai ficar na zaga mesmo. E o interessante também é que essas 3 vagas que o Tite pôde usar, além dos tradicionais 23 jogadores, ele jogou na frente, né? Ele botou mais 3 atacantes. Gostei da lista, gostei. Acho que o Brasil está numa lista de jogadores e o Tite pode fazer o que ele quiser em termos táticos. Falcão, tudo bem? Você falou sobre essa questão do Daniel Alves, né? Da relação, muitas vezes pessoal, a ascendência que tem em relação ao grupo, aos companheiros, aos adversários, por tudo que de fato ele representa. Você é um treinador, né, de futebol, né, ainda nativo, um cara que vivenciou também a gestão de muitos grupos. Como é que se coloca na balança um treinador diante de tantos atletas de excelência? É exatamente esse quesito. Olha, ele pode não estar performando, uma palavra que o Tite usa tanto, tão bem nesse instante, mas ele entrega outros quesitos. Como colocar isso na balança e ter, de fato, uma medida bem equilibrada? Olha, alguns não sei quanto tempo faz, porque só essa pandemia a gente fica meio fora de data, né? Mas talvez um ano atrás, eu conversando com o Tite, ele fez essa colocação, olha, o Daniel é um jogador espetacular de vestiário também, né? Então, quando pensou em lista, eu me lembrei dessa frase dele. Não se discute a qualidade do Daniel tecnicamente. O Daniel pode ser um armador pela lateral. Assim como era o Marcelo, né, que jogou no Real Madrid. Às vezes, você não precisa de um grande articulador, né? A gente tem o exemplo do Liverpool. O Liverpool é um 4-3-3, não tem nenhum grande articulador no meio, não tem essa. Para usar um número tradicional, não tem nem número 10, né? Mas você pode articular com 2 laterais de qualidade. E o Daniel é um jogador assim, embora com quase 40 anos, é um jogador que tem muita técnica, muita qualidade, não se assusta, enfrentou já momentos difíceis, ganhou quase tudo na vida. E eu acho que isso conta muito, mas também eu acho que tem o fato de você sentir que é um jogador, que esse é um jogador que os jogadores aceitam a liderança. Aí respondendo, eu acho que a tua pergunta é direta, sabe? A gente às vezes se dá conta que tem jogadores que os outros gostam, independente de jogar ou não. E numa seleção e num time de futebol, não precisa ser na seleção, você tem várias lideranças. Você tem a liderança fleumática, que é aquele que não fala, e só a presença já mostra a liderança. Tem a liderança do esforço, que você olha para aquele jogador, o cara corre, o cara combate, o cara luta, esse é uma liderança da força. E tem a liderança técnica, aí é um Neymar, né? Aí é um Vinícius Júnior. Então tem várias composições de uma liderança, né? De um grupo de jogadores. E você tem que ter a capacidade, e a comissão tem que te ajudar nessa escolha. Então eu acho que o Daniel foi isso. Essa foi a definição pelo Daniel. Falcão, Megali aqui, prazer falar contigo. Você Megali, falou da grande quantidade de opções, né, de alternativas táticas que o Tite tem em mãos com essa seleção excepcional. Como é que você vê 2 situações específicas? O Brasil precisa correr atrás de um gol, tomou o primeiro gol, né, precisa partir para cima do adversário
E numa segunda alternativa, o Brasil está com 1 a menos, precisando segurar um placar de 1-0 sob uma grande pressão do adversário. Como é que o Tite pode brincar e remanejar essas peças que ele tem no banco? Quando eu tento montar, às vezes não dá porque eu pego o time no meio do campeonato, mas quando eu tenho a possibilidade de montar um grupo, tá, eu sempre quero ter 2 centroavantes mais ou menos parecidos e quero ter um terceiro, aquele jogador mais de bola aérea, aquele jogador mais para decidir, aquele jogador que possa te criar uma situação diferente. E eu acho que aí entra o Pedro, né, nessa situação que é um jogador de cabeça muito forte, embora tecnicamente seja muito bom também. Então, assim, ó, eu acho que... E com 10 jogadores, aí você tem que ter a capacidade... Travou. Vamos refazer o contato com o Falcão? Não, assim, ó, eu acho que a opção do Pedro, eu acho que eu fui claro, né? Tem um jogador... Faltam, sei lá, 5 minutos para terminar o jogo. Você precisa buscar um resultado e as coisas não acontecem, você tem que ter alternativa. Não adianta eu vou tirar um jogador, daqui não adianta sair com um jogador de qualidade por outro de qualidade. Eu acho que aí tem que ter uma coisa diferente. Eu já fiz coisas diferentes, por exemplo, eu com os últimos 5 minutos, se não estou conseguindo fazer o time não ganhar, estou precisando do gol, eu jogo os 2 zagueiros para dentro da área. Mas é os últimos 5 minutos. Tem que ter um plano B, no caso, para o finalzinho do jogo. E no caso de jogar com 10, eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem que pensar para tentar criar uma situação de não ter ninguém expulso. Eu não vejo, assim, na seleção, pelo menos dos jogadores que eu vi jogar, um risco de expulsão, assim, por um pontapé, por uma entrada mais forte. Não, acho que não vejo esse risco. Eu queria acrescentar uma coisa para vocês também, o seguinte, eu não conheço todos os zagueiros de todas as seleções, e isso é praticamente impossível, né? Mas eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos na seleção brasileira é que a gente tem 2 zagueiros, Marquinhos e Thiago, com muita qualidade de passe, mas muita qualidade de passe curto e longo. Isso faz com que você não tenha necessidade de trazer um terceiro jogador de meio campo atrás para fazer uma saída de 3. Você faz com esses 2. E você não deixa de ter um jogador lá na frente. Eu acho isso muito, muito importante numa seleção ou num time, você ter zagueiros que têm essa qualidade de saída de jogo, que o Brasil tem. Fantástico. Era até mais ou menos sobre isso que eu queria te perguntar, Falcão. Se você olhar um pouco do que as outras seleções vão apresentar na Copa, tem algumas tendências assim de seleções com dupla de atacantes perto da área, de usar muito 3 zagueiros e 5 defensores quando não tem a bola, de fazer uma saída com um volante que desce ou algum cara de meio que ajuda para sustentar essa saída como se fosse um zagueiro líbero e tal. O Brasil do Tite não me parece que quer fazer tudo isso. Porque ele não faz isso, não veio fazendo isso nas eliminatórias e vai enfrentar muitos times que vão jogar dessa maneira. Essa convocação te dá segurança de enfrentar esse tipo de situação tática com tranquilidade? Me dá, sabe? Porque eu acho que tem muita qualidade nessa seleção. Eu agora, quando passei um período lá com o Ancelotti no Real Madrid, a gente estava falando sobre isso. E nós chegamos à conclusão, junto com a comissão dele, é difícil hoje no mundo ter uma seleção que joga com 2 atacantes enfiados, tipo 4-4-2. É muito difícil, né? Normalmente é o tal do 4-2-3-1 ou 4-3-3, que é sempre um 9 enfiado com 2 pontas ou só um jogador de frente, com uma linha de 3 atrás e mais 2 jogadores de meio campo atrás da linha de 3. Então é difícil enfrentar, não me ocorre, talvez vocês possam me ajudar aí, um time que joga com 2 jogadores enfiados por dentro. Tem não. E nessa conversa com o Ancelotti, ele também não achou assim, né, jogar com 2. Porque ele prefere, o esquema preferido do Ancelotti é 4-4-2, 2 linhas de 4 e 2 na frente. Ele não faz isso no Real, em raríssimos momentos, porque ele não consegue ter, por exemplo, 2 Benzema, por exemplo, tá? Ou 2 jogadores com esse potencial. Então é uma coisa que eu acho que o Brasil não enfrenta esses 2. Claro, pode acontecer durante o jogo, mas eu acho que está todo mundo jogando um 4-2-3-1 ou 4-3-3. Então eu não vejo assim, pelo menos no momento, alguma dificuldade para a seleção brasileira.
O Falcão citou Ancelotti, treinador italiano do Real Madrid, porque recentemente Falcão fez um intercâmbio, esteve de fato, né, a tradução da própria carreira, na gestão da carreira do Falcão, estar presente, em contato com grandes clubes, com grandes treinadores, e ele esteve, né, diretamente ligado aí ao Real Madrid em tempos recentes, ao lado do Ancelotti. Falcão, eu queria que você compartilhasse essa experiência sobre os brasileiros especificamente, Vini Júnior, Rodrigo, Militão. Como é que o pessoal tá? Como é que o pessoal tá treinando? Que tipo de sinal te veio positivo a partir disso? O Ancelotti gosta muito dos três. Tá? Ele acha o Militão próximo da Europa. Tá? E muita velocidade, bola por cima, mas também diz que o Marquinhos e o Thiago são jogadores excepcionais. Em relação ele gosta muito do Rodrigo, que é muito inteligente. Já usou o Rodrigo, inclusive, de centroavante, no lugar do Benzema, quando o Benzema andou machucado. E o Vinícius Júnior dispensa comentário. Acho que ele aí é comentário meu. Amadureceu muito na mão do Ancelotti. O Vinícius era um jogador que só jogava com a bola. Ele conseguiu fazer o Vinícius Júnior também acompanhar o lateral, fazer uma marcação atrás. E isso, para o lateral esquerdo do Real, ajuda muito a não deixar 2 contra 1. Né? O adversário vem, então... Se o lateral apoia, por que o nosso ponta não pode vir junto com o lateral, que faz as duas, marca e ataca? Em relação, você me perguntou antes da pergunta anterior, negócio de 3 zagueiros também. Olha, o Tite pode até fazer isso, mas não vai fazer, porque não, o Tite só fez isso no Grêmio quando foi o campeão brasileiro com 3 zagueiros. Pois eu acho que ele não fez mais. O que ele faz, às vezes, é segurar um lateral, né, para fazer os 3 atrás, para liberar alguém. Se jogar o Daniel... Acho que ele pode segurar o lateral esquerdo para fazer assim, ficar com 3 atrás. Mas não é uma característica jogar com três zagueiros no time do Tite. Só no Grêmio eu vi ele fazer isso. O Falcão, eu já vi uma entrevista sua dizendo que você merecia ter sido campeão em 82. Você não, a seleção, né? E a de 86 não. A gente pode botar nesse bolo aí de 78, que você devia estar naquele grupo. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte sub-40 por que o Falcão, que já era campeão brasileiro nessa época, não disputou a Copa do Mundo de 78. Eu tenho dificuldade de falar nisso, porque o treinador não está mais com a gente, né? Já faleceu o Coutinho. Nós tivemos uma discussão um pouco áspera. E o Brasil vivia uma época de ditadura plena, né? A gente acha que hoje é ditador, não tem nada de ditador. Quem viveu aqui sabe o que era ditador de 64 e 84. E isso repercutiu também naquela conversa que eu tive com o Coutinho, né? Porque imagina eu discutir na época com o capitão Coutinho, com o cara do Exército, foi uma loucura. Mas enfim, eu não fui convocado para 78. Mas naquele ano, no final do ano, eu ganhei a bola de ouro do placar como melhor jogador. E ganhei de novo em 79. Então, para mim, foi muito duro não jogar aquela Copa do Mundo. E principalmente quando eu vi Brasil e Argentina, tá? Em que o Brasil e a Argentina jogavam num 4-3-3, muito espaço no meio campo para jogar, Gadiego, Ardilho e Kempes, né? Bertoni, Kempes e Luque o ponto esquerdo era o Ortiz, e o Kempes era jogador de terceiro homem de meio campo e o Luque era o centroavante. Então tinha muito espaço, né, para jogar. Então eu vi essa partida mais meio triste, porque a gente acabou empatando inclusive o jogo, mas era jogo para ganhar. Então, mas essa seleção de 78, não indo para a Copa, ela ficou muito na minha cabeça. Então, em 82, quando eu estava com meus companheiros cantando o hino nacional no jogo contra a União Soviética, a Rússia e tal, todo esse filme passou na minha cabeça. Então, eu joguei 82, certamente querendo jogar também de 78 junto. Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive, na minha motivação pessoal, ajudou muito ao destaque depois de ter sido... recebi a bola de prata como segundo melhor jogador da Copa. Então eu consegui reagir bem a essa não convocação de 78, que realmente eu não tenho nenhuma modéstia de dizer que eu tinha que estar lá assim. Sem dúvida alguma. O Falcão no Brasil, Maradona na Argentina e o Cruyff na Holanda, mas o Cruyff foi uma opção dele, né? Ele sofreu um assalto violento. Não estava num momento bom de cabeça, né? Preferiu ficar com a família e jogar a Copa na Argentina. É isso. Paulo Roberto Falcão, mais uma vez, contribuindo demais com a gente e também com os ouvintes da Band News FM. Pela atenção de novo, muito obrigado, Falcão. Até uma próxima. Foi um prazer falar com vocês e continuo repercutindo a seleção, porque a seleção agora vai ser só seleção, pelo menos até o dia 24. É isso aí. Valeu, Falcão. Um abraço.